começa hoje uma semana decisiva para o tarifaço anunciado por Donald Trump contra produtos brasileiros exportados para os Estados Unidos. Desde o anúncio dessa sobretaxa, no dia 9 de julho, o governo do Brasil e outros atores têm se movimentado por uma solução para evitar ou mesmo para diminuir o impacto dessas tarifas à economia brasileira, que vão ser catastróficos, digamos assim, né? Levi, vamos entender em que pé o Brasil está hoje nessas negociações. Então, Dani, mais do que nunca, né, o relógio está correndo aí contra o governo brasileiro, que tem só 4 dias para, de alguma maneira, conseguir que as tarifas sobre os produtos nacionais comecem a valer já a partir do dia 1º de agosto, nessa sexta-feira. E aí, agora, o governo Lula tenta lançar até um novo trunfo, que é a presença do ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, nos Estados Unidos. Mauro Vieira chegou ontem à noite em Nova York. Ele foi lá para os Estados Unidos, não necessariamente por causa do tarifaço, mas porque ele vai participar de uma conferência da ONU que vai discutir ali a situação da Palestina, uma possível criação do Estado palestino e a solução de 2 estados ali no conflito Israel e Hamas. E aí a previsão, a princípio, é de que ele não viaje para Washington, né, onde está a sede do poder do governo Trump. Mas ele já indicou que está disposto a conversar com o governo americano caso haja essa disposição por parte da gestão Donald Trump. Se isso não acontecer, Mauro Vieira retorna ao Brasil na quarta-feira, já que a participação dele nessa agenda da ONU está programada para terminar amanhã, na terça. Mas ele está aguardando um sinal, algum gesto do governo Trump para possivelmente abrir essas negociações com representantes do governo dos Estados Unidos, porque até o momento não tem nenhum sinal de que isso vai acontecer, né? Até o vice-presidente Geraldo Alckmin chegou a dizer alguns dias atrás que havia iniciado uma conversa institucional com o governo americano, mas até o momento não há nenhuma negociação aberta, nenhuma negociação comercial aberta. Um dos motivos desse canal fechado é que o governo brasileiro está disposto a abrir negociações estritamente comerciais, enquanto o governo Trump já dá sinais aí de que quer discutir assuntos políticos também, como o andamento da situação jurídica do ex-presidente Jair Bolsonaro, também julgamentos no STF envolvendo a regulamentação das Big Techs, e o Brasil também não vai ceder nesse ponto. Então, fica esse impasse aí, e até o momento o Brasil não consegue negociar com os Estados Unidos. E diante dessa situação, né, Levi, de dificuldade do governo brasileiro, que já foi aí explicitada por vários representantes, o próprio Geraldo Alckmin e o Mauro Vieira, que falam sobre essa dificuldade de realmente negociar, de se sentar à mesa com os representantes da Casa Branca, existe um esforço que ele passa a vir de várias frentes, né? São várias tentativas ali para ver qual que cola, qual que vai ali realmente chegar a uma negociação que seja econômica, né? Assim, porque é muito isso que você falou. Existe essa tentativa desses atores governamentais, ela vai muito num ponto econômico dessas tarifas. Ela não toca ali na questão política, né, que é justamente o que precisa ser feito, né, Levi? Vamos lá, porque uma tentativa de interferência de uma nação sobre outra nação soberana, ela não é aceitável. Então, o que o Brasil tenta fazer é jogar ali dentro da razoabilidade também. Mas aí, nesse sentido, a gente tem uma série de outras iniciativas, né, incluindo a questão dos senadores, uma missão de senadores da Comissão de Relações Internacionais do Senado, que viajou para os Estados Unidos para tentar aí negociar também, para tentar abrir canais de negociações com o governo americano através dos parlamentares dos Estados Unidos. Vamos trazer aqui para o nosso espectador quem são esses senadores, né? A gente tem o Carlos Viana, do Podemos de Minas Gerais, o Jacques Wagner, do PT da Bahia, o Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, o Nelsinho Trade, do PSD do Mato Grosso do Sul, a Tereza Cristina, do PP também do Mato Grosso do Sul, o Esperidão Amin, do PP de Santa Catarina, o astronauta Marcos Pontes,
Pontes, do PL de São Paulo, e o Fernando Farias, do MDB de Alagoas. Então a gente tem um grupo que ele é muito diverso, né, Levi? Se a gente for pensar no espectro político aí desses senadores, ele é diverso. A gente tem senadores da base governista, a gente tem senadores da oposição, então a gente tem aí 2 senadores que já foram ministros, inclusive, do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então são várias, e o líder do governo, né, no Senado, que é o senador Jacques Wagner. Então nós temos, e aí só para a gente esclarecer, essa comissão ela é presidida pelo senador Nelsinho Trade, do PSD do Mato Grosso do Sul. E aí a gente tem essa missão que vai justamente para ver se consegue alguma abertura de algum desses canais de diálogo, visto que são os senadores responsáveis ali, né, dentro do regimento, enfim, da atuação do Senado, que tem esse papel aí. A gente vê agora nas imagens que o nosso espectador vê, que é a primeira reunião que eles tiveram lá nos Estados Unidos, que aconteceu primeiro com a embaixadora, né, Maria Luísa Viotti, e com empresários do setor, né, Levi? Pois é, você falou aí da diversidade aí dessa comitiva brasileira, né? E alguns senadores ali têm alguns pequenos predicados para estarem nessa missão também. Por exemplo, a Tereza Cristina, né? Você citou que ela foi ministra do Bolsonaro e foi ministra da Agricultura, então, que é um dos setores que vai ser mais afetado por esse tarifaço, e ela naturalmente tem contato também com representantes do agronegócio dos Estados Unidos, né? Com importadores americanos de produtos brasileiros ali do agronegócio. Então ela é uma tentativa aí de abrir também um diálogo com essas pessoas. O senador Marcos Pontes, ele é muito próximo de um senador republicano que também já foi astronauta, inclusive, então seria também um canal ali para tentar ser aberto. O Jacques Wagner, como você mencionou, é o líder do governo Lula, então seria ali alguém falando em nome do governo brasileiro. O Esperidião Amin, de Santa Catarina. Santa Catarina vai ser o segundo estado mais afetado, aí, já falando da indústria, por esse tarifaço, né? O primeiro vai ser São Paulo. Então, cada um ali também tem uma razão para estar nessa comitiva. Eles vão se reunir hoje, né? A primeira reunião é com a embaixadora brasileira e, durante a tarde, eles vão se reunir com empresários e com representantes da Câmara de Comércio dos Estados Unidos e também com o Conselho Brasil-Estados Unidos de Negócios. E aí esses compromissos vão seguir até quarta-feira, quando eles devem dar uma entrevista aí à imprensa com o balanço de todos esses trabalhos lá em Washington. Olha, de uma perspectiva realista, é difícil imaginar que essa comitiva consiga abrir um diálogo institucional diretamente com o governo Trump, porque se nem o governo Lula está conseguindo isso, é difícil imaginar que esses senadores consigam seria quase uma façanha, eu diria. Agora, até alguns dos membros dessa comissão admitem isso, e o que eles dizem é que dá para abrir ali diferentes canais de diálogo, como a gente vem falando, envolvendo parlamentares, envolvendo empresários, envolvendo setores estratégicos aí que vão ser afetados, inclusive na economia americana, os importadores americanos de produtos brasileiros, e também com o corpo diplomático. Então, até o senador Esperidião Amin falou na semana passada, para manter o canal aberto de forma permanente, mesmo que depois essa tarifa ela seja de fato implementada a partir da sexta-feira, para manter esses diferentes canais aí de diálogo, para que aí o Brasil, tanto na esfera do poder executivo, como também na esfera do poder legislativo, ele esteja sempre aberto para depois, caso os Estados Unidos busquem uma negociação comercial. E você falou aí também sobre, né, os Estados Unidos terem essa intenção de interferir na soberania nacional, no andamento da justiça. E no caso aqui do Brasil, seria também um poder interferindo no outro, né? Seria, se o Brasil topasse essa negociação política também, seria o executivo interferindo nos trabalhos do Poder Judiciário, do Supremo Tribunal Federal, que é o contrário do que prega, claro, a Constituição de qualquer país democrático. É uma crise institucional e internacional, né, Levi, que isso levaria.
Exatamente, é algo que está completamente fora de cogitação pelo governo brasileiro, pela diplomacia brasileira, e aí, mesmo que essas tarifas entrem em vigor, o que vai ser muito ruim para a economia brasileira, também vai ser ruim para a economia americana, mas as negociações só vão acontecer se for nesses termos comerciais, né? A gente já teve a informação de que os Estados Unidos têm interesse, por exemplo, nas terras raras aqui, que o Brasil tem uma das maiores reservas do mundo. O Brasil ainda aposta ali em alguns setores em que dá para dialogar, a questão do etanol, por exemplo, mas ainda não recebeu esse sinal do governo americano. Uhum. E aí você fala dessa questão do ponto econômico, né, que deve ser levado ali em consideração, especialmente pelas autoridades brasileiras, e aí essa tentativa também dos senadores de se reunirem com a Câmara do Comércio, porque existe um impacto também para a população dos Estados Unidos, né? Porque quando você toma, né, um governo toma medidas protecionistas como essa, né, de taxar produtos importados, ele faz isso muitas vezes, né, a maioria é uma prática conhecida de governos que querem proteger a própria indústria, que querem proteger as próprias produções ali, de commodity, a indústria principalmente. Mas no caso dos Estados Unidos, existe uma questão que há uma necessidade desses produtos, né? É aquela coisa, os Estados Unidos não importaria se não precisasse desses produtos. E tem uma questão climática, né? Uma questão de, pensando em commodity, por exemplo, uma questão geográfica, que são recursos que o Brasil tem, que até outros países também têm, que os Estados Unidos não têm e por isso importam. Então, o café, por exemplo, 90% do café importado pelos Estados Unidos vem do Brasil. Então, os Estados Unidos não produz café suficiente para suprir o mercado interno. Se eu não me engano, produz assim, quase é uma produção irrisória, né, Levi? Eles têm uma produção no Havaí ali, mas é muito pequena, assim, não faz diferença. Então, e o Brasil, como o maior produtor de café do mundo, é quem exporta ali 90% dos grãos que são consumidos ali no país. Então, pensa, por exemplo, no impacto de uma tarifa de 50% sobre esses produtos para o consumidor. Então, aquele consumidor que vai numa cafeteria ali vai no supermercado comprar o seu café, vai numa cafeteria pedir um café, né, ele vai pagar mais. Então, e isso só falando de café, tem a questão do suco de laranja também e outros produtos que vão ser impactados muito diretamente no bolso do consumidor mesmo. Então, esse é um esforço que a própria Câmara de Comércio dos Estados Unidos, o próprio setor comercial ali, né, que até a própria indústria, porque os Estados Unidos importam muitos insumos do Brasil para a produção industrial, vai ser afetado, sim, por essas medidas, e aí há essa esperança, né, Levi, de que os senadores consigam chegar numa negociação através dos empresários e dos setores econômicos ali dos Estados Unidos para interceder junto ao governo para pedir que isso seja ali reavaliado, que seja pelo menos negociado, né? Então, aí a gente tem esse lado econômico que é justamente a tentativa da comitiva que é liderada pelo vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, para tentar chegar num acordo aí sim diretamente com o governo dos Estados Unidos, mas que não tem dado muito resultado, né, Levi? A senadora americana Hillary Clinton, inclusive, do Partido Democrata, que já concorreu com Trump na primeira vitória de Trump na Casa Branca em 2016, no dia do tarifaço ela até falou que o seu bife vai ficar mais caro por causa dessas tarifas que o Trump está colocando agora. E aí as exportações de carne do Brasil, muitas delas são redirecionadas também para fazer hambúrguer. E aí eu me lembro até que um dos representantes aqui desse setor agropecuário no Brasil até falou, olha, o Big Mac dos americanos vai ficar mais caro com isso. E aí a ideia do Trump seria... Qual que é a ideia do Trump por trás de todas essas tarifas que ele impõe aí a vários países pelo mundo? É atrair essas indústrias para os Estados Unidos. Mas tem determinadas produções que não tem como serem transferidas para os Estados Unidos, né? O café mesmo que você citou. Então, é uma ideia que até pode se aplicar para alguns setores, mas para outros realmente não tem jeito. Não tem jeito. Agora, o vice-presidente Geraldo Alckmin, ele está à frente aí dessas negociações
por parte do governo brasileiro, né? O presidente Lula, desde o primeiro momento, delegou a ele essa missão, a ele e, claro, ao ministro Mauro Vieira, do Itamaraty, e até uma oportunidade, inclusive Alckmin, durante essa semana, todos os dias ele vai falar com a imprensa, vai dar uma coletiva sobre o andamento ou não dessas tentativas de diálogo, né? Hoje mesmo ele vai falar com a imprensa no fim da tarde, depois de uma cerimônia lá no Palácio do Planalto, e há uma chance até de Alckmin ter um protagonismo maior dentro do governo Lula, né? Ter uma marca aí como ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, né? Isso é até alguma reclamação que alguns aliados dele tinham aí ao longo desse governo, de que Alckmin foi uma pessoa importante na vitória de Lula em 2022, e alguns acreditam que ele não estaria tendo o espaço merecido dentro da gestão, e agora ele tem essa oportunidade, apesar de todas essas dificuldades que a gente vem relatando aqui, né? Mas, e ele vem insistindo sempre nessa posição de que o Brasil busca o diálogo, de que não há razão econômica para essas tarifas impostas pelo governo dos Estados Unidos. Ele sempre usa muito a expressão do ganha-ganha, né? As relações têm que ser ali de ganha-ganha para todo mundo sair beneficiado. Nesse caso, é um perde-perde, né? Tanto para o governo brasileiro como para a economia dos Estados Unidos, para o governo americano, e aí o próprio Trump vai acabar sendo cobrado, né? Uma outra via, por exemplo, que o governo brasileiro, não dá para dizer que aposta, mas tem esperança de acontecer, essas tarifas serem pelo menos adiadas por via judicial lá nos Estados Unidos, já que representantes desses setores afetados e até parlamentares já acionaram a justiça americana para revogar essas medidas aí do Trump com relação ao Brasil, ou para pelo menos adiar por 1 mês, 2 meses, enfim, como até já aconteceu em alguns casos, né? Aí, claro que é algo que não depende em nada do governo brasileiro, mas o governo está se agarrando ao que é minimamente palpável, né? E hoje seria mais possível, mais viável isso acontecer por via judicial americana, apesar de que é algo que não dá para saber, né, se vai de fato se concretizar, mas é mais fácil acontecer dessa forma nesse momento do que por uma negociação entre os dois governos.